Acho que o dano foi grande. E aí tem duas coisas que eu gostaria de colocar em relação a isso. A primeira é, aqui nos Estados Unidos, em 2022, como o professor Christian estava explicando, é um assunto que sempre traz muita polêmica para os dois lados, né? Eles são sempre muito inflamados em relação à defesa da vida ou à defesa dos direitos da mulher, né? E curiosamente, esses direitos da mulher, eles não falam no primeiro direito de qualquer mulher, no primeiro direito de qualquer mulher, que é o direito à vida. Esse é o primeiro direito de todas nós, o direito à vida. Depois vai discutir direito de votar, direito de casar, divorciar, mas o primeiro direito é o direito à vida. Mas tudo bem, aí eles não querem falar sobre esse direito. Só que a experiência que eu vi aqui na última eleição estadual, por exemplo, em 2022, uma eleição que trocou algumas cadeiras da Câmara e também algumas cadeiras do Senado, os republicanos achavam, já com 2 anos, né, 2 anos dentro do caótico governo de Joe Biden, os republicanos apostaram numa onda vermelha, né? Lembrando que aqui nos Estados Unidos o vermelho é a cor do Partido Republicano, numa onda vermelha e os republicanos tomando a maioria da Câmara e do Senado. Pois bem, essa onda não veio e não veio exatamente, Renato, porque a esquerda americana usou a tática que a esquerda brasileira está usando agora, essa narrativa de que os estupradores, as mulheres não teriam direitos, os estupradores também não poderiam, teriam uma vida mais fácil, porque os direitos das mulheres eles seriam destruídos, que as mulheres que teriam condições legais para fazer aborto em alguns estados teriam que viajar quilômetros e quilômetros, milhas e milhas, né, como eles falam aqui, milhas e milhas para outro estado para fazer aborto, porque no estado X os republicanos ou obscurantistas, enfim. E o debate ficou fora do que cada estado estava propondo. Lembrando que aqui nos Estados Unidos, em 1974, nós tivemos um dedo ativista da Suprema Corte Americana, foi uma exceção, mas existiu, que foi a federalização, né? A colocada na Constituição ali do direito de abortar, usaram a nona emenda, a 14ª emenda, em 1974, então no famoso caso Roe v. Wade, a Suprema Corte Americana deixou estabelecido que a mulher americana poderia abortar. Em 2016, na campanha para a presidência entre Donald Trump e Hillary Clinton, um dos pilares dessa campanha foi exatamente o vencedor daquela eleição colocaria mais 2 juízes na Suprema Corte Americana. Donald Trump acabou colocando 3, porque uma juíza faleceu. E aí, o ano passado, essa corte com maioria constitucional, isso é muito importante a gente falar, não é maioria conservadora ou liberal, com a maioria constitucional, né, como Scalia sempre dizia, a Constituição é um documento morto, é o preto no branco, não é um documento vivo que vai mudando. Só quem muda esse documento é o Congresso americano. A Suprema Corte Americana, então, revogou essa lei de aborto, né? Quase 70 milhões de bebês foram abortados desde 1974 e voltou exatamente esse direito, essa discussão para os estados, respeitando aí o federalismo americano. Então, o que aconteceu? A imprensa, né, ativista, a esquerda ativista militante, simplesmente disse agora, usa essa narrativa de que se Donald Trump voltar à presidência, será um governo obscurantista, porque ele conseguiu revogar o direito ao aborto. Mas não foi isso que aconteceu. A Suprema Corte Americana simplesmente disse: esta é uma decisão e uma discussão dos estados, das assembleias legislativas estaduais. Não cabe à Suprema Corte simplesmente decidir uma coisa, federalizar uma coisa que não está na Constituição.
Então, essa volta toda, Renato, é para dizer que nas eleições estaduais, em 2022, os republicanos não tiveram essa onda vermelha, essas cadeiras que eles estavam sonhando em pegar na Câmara e no Senado, exatamente porque eles perderam na narrativa. A narrativa de que eles eram obscurantistas, então eles esqueceram a campanha, eles esqueceram as propostas que não tinham nada a ver com as narrativas da esquerda e não conseguiram fazer a diferença que eles estavam esperando na Câmara e no Senado. Isso é um problema que no Brasil, daqui a pouco, acho que a gente vai pagar esse preço também.